Já imaginaram se fosse possível criar um mapa para o mundo invisível? Pois é. Em 1861, um homem chamado Allan Kardec tentou fazer exatamente isso. Hoje, a gente vai desvendar o Livro dos Médiuns, que, olha, é muito mais que um livro. É um verdadeiro guia prático para um território que até então era puro mistério e superstição. E logo de cara, é muito importante entender a intenção do Kardec. Ele deixa bem claro, isso aqui não é entretenimento, não é passatempo. O que ele estava propondo era uma investigação séria, quase científica, dessas comunicações com o que ele chamava de mundo invisível. O objetivo não era só matar a curiosidade, mas sim buscar uma compreensão profunda. Para a gente mergulhar de cabeça nesse guia, vamos seguir a estrutura do próprio Kardec. A gente começa pelo contexto científico que ele propôs, depois explora a física do mundo espiritual, quem são os médiuns, como é que a comunicação acontece, os perigos envolvidos e, finalmente, qual é o grande propósito por trás de tudo isso. Certo, vamos lá. É preciso voltar para o século XIX. Naquela época, os fenômenos espirituais eram, na maioria das vezes, uma diversão de salão, sabe? As famosas mesas girantes. Ou então, eram explorados por videntes. Kardec, que era um educador, um pesquisador, olhou para tudo aquilo e viu algo a ser estudado com seriedade. A missão dele? Transformar o caos em método. A publicação de O Livro dos Médiuns foi um verdadeiro divisor de águas. Depois de lançar a base filosófica com O Livro dos Espíritos, Kardec percebeu que faltava um manual prático. Ele queria dar as ferramentas para que qualquer pessoa pudesse investigar os fenômenos de um jeito seguro e metódico. Basicamente, ele estava criando as regras do jogo para o espiritismo que estava nascendo. Para entender como um espírito poderia, mover uma mesa ou escrever uma mensagem, Kardec tinha um argumento bem simples. Primeiro, é preciso entender a mecânica por trás do mundo espiritual. Para ele, isso não era mágica, não. Era a aplicação de leis naturais que a ciência da época simplesmente ainda não conhecia. E a peça-chave de todo esse quebra-cabeça tem um nome: perispírito. É como se fosse uma interface, sabe? Uma espécie de corpo energético que não é totalmente material como o nosso, nem totalmente etéreo como o espírito puro. É justamente esse envoltório que permite que um ser imaterial interaja com o nosso mundo. Sem ele, não tem comunicação. Simples assim. E o que é bem interessante aqui é a analogia que o próprio Kardec usa. Para tornar essa ideia um pouco mais concreta, ele compara o perispírito com eletricidade. Naquela época, a eletricidade era vista como um fluido misterioso, invisível, mas que mesmo assim movia máquinas e gerava luz. O perispírito, para ele, funcionaria de um jeito parecido. Um agente invisível, mas com poder de ação no mundo físico. Bom, se o perispírito é o motor, o médium é quem dirige, né? É a pessoa que serve como ponte, permitindo que a comunicação entre os dois mundos aconteça. Mas quem exatamente seria essa pessoa? A imagem que geralmente vem à cabeça quando se fala em médium é a de alguém com um dom super especial, quase sobrenatural, algo restrito a pouquíssimos escolhidos, né? Mas será que era isso mesmo que Kardec pensava? E é aqui que a coisa fica bem interessante. Kardec define mediunidade de uma forma incrivelmente ampla. Para ele, a capacidade de sentir a influência dos espíritos é inerente a todo mundo. A grande diferença é que, na maioria das pessoas, essa sensibilidade é muito sutil, quase imperceptível. Só se costuma chamar de médium aquele em que essa habilidade se manifesta de forma bem clara, bem óbvia. Ok, então a gente já entendeu os o quês e os quens, agora vamos para o como. E nessa parte, o livro se torna um verdadeiro catálogo, descrevendo e classificando os diferentes jeitos de comunicação, dos mais simples até os mais complexos. Olha, a progressão é fascinante. Começa com manifestações puramente físicas, como ruídos sem explicação. Depois, esses ruídos ganham inteligência, se transformam num código de batidas. O grande salto vem com a psicografia, onde a comunicação se torna fluida, detalhada. E o ápice, que Kardec considerava um dos fenômenos mais extraordinários, é a escrita direta, sem nenhum intermediário físico. Mas Kardec era um cara metódico, ele não era ingênuo. Ele sabia que esse campo de estudo estava cheio de armadilhas, desde fraudes humanas até influências espirituais que podiam ser bem perigosas. É por isso que uma parte enorme do livro funciona como um manual de segurança, ensinando como separar o joio do trigo e a se proteger. O ponto central aqui é como saber com quem se está falando. Kardec oferece critérios bem claros, que dá para ver resumidos nesta tabela. A linguagem usada, a consistência moral, o tipo de conselho, tudo isso serve como um filtro.
Espíritos superiores, segundo ele, nunca usariam bajulação ou dariam conselhos que alimentam o egoísmo de alguém. E os perigos iam muito além de simples enganos. Kardec detalhou um processo que ele chamou de obsessão, uma influência persistente e negativa. E isso tem níveis, sabe? Começa com a perturbação simples, quase como um trote espiritual, evolui para a fascinação, onde a pessoa perde completamente o senso crítico e pode chegar à subjugação, que é o controle quase total do corpo e da vontade do médium. Depois de toda essa parte técnica de todos os métodos e perigos, Kardec finalmente nos leva à pergunta mais importante de todas: para quê? Qual é o sentido disso tudo? E a resposta dele eleva a prática mediúnica de um estudo de fenômenos para uma verdadeira filosofia moral. Essa citação, nossa, ela resume perfeitamente a essência do pensamento dele. Para Kardec, a crença pela crença, o simples fato de aceitar a comunicação com espíritos, era inútil. A fé sem obras, sem uma transformação real na pessoa, seria uma concha vazia. Então, o ponto crucial é este. As comunicações não deveriam ser usadas para perguntar sobre o futuro ou para satisfazer uma curiosidade qualquer. Elas deveriam ser uma ferramenta para entender melhor a vida, a moralidade e, acima de tudo, para incentivar cada um a ser melhor. A autorreforma era o verdadeiro objetivo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Ao escrever um manual tão detalhado para o contato com o invisível, talvez o que Kardec estivesse realmente construindo era um espelho no qual a humanidade pudesse se olhar e ser impulsionada a se tornar melhor. No fim das contas, quem sabe a comunicação com o outro lado fosse, na verdade, só um convite para olharmos profundamente para dentro de nós mesmos.